Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um vídeo especial, um vídeo diferente, daquele estilo que vocês gostam bastante, que já tem um outro vídeo aqui no canal que faz bastante sucesso, que é um vídeo de entrevista. Também tem ligação com o mundo literário. Aqui hoje eu tô recebendo a Lívia Piccolo, que a Lívia é dramaturga, roteirista, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho aqui agora pra vocês. Boa noite, Lívia. Boa noite, Andréa. Tô super feliz de conversar com você e conhecer a sua comunidade. Acho que vai ser muito legal. Obrigada. Eu sou, bom, você começou aí a minha apresentação, né? Isso. Eu sou dramaturga, a minha formação é teatro, eu me formei em artes cênicas, aí eu fiz um mestrado também na Faculdade de Artes Cênicas, trabalhei durante um tempo como atriz e depois fui migrando para literatura e para o cinema. Estudei literatura com alguns escritores e tal, estudei roteiro de cinema e hoje eu sou roteirista, sou roteirista dos vídeos da editora Antofágica, então talvez alguém aí já tenha me visto no canal da Vídeos Antofágica no maravilhosos, YouTube. aliás, gente. Por favor, vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Se você não conhece, comete esse erro de não conhecer o canal da Antofage, que é muito bom. A Lívia tá por lá pra vocês conhecerem também um pouquinho mais dela. E é isso, assim, eu escrevo histórias, eu penso histórias em diferentes linguagens, em diferentes mídias, e eu tenho um pé, assim, em muitos lugares, no teatro, no cinema, na literatura, e gosto de falar desses diferentes lugares, assim. Acima de tudo, eu sou uma apaixonada pela ficção e pelas histórias. Hoje a entrevista com a Lívia, ela vai um pouquinho além, aí a gente vai englobar a literatura junto com a arte dos filmes, do cinema. Então, eu perguntei para algumas pessoas daqui da nossa comunidade, que acompanha aqui, né, qual que era a maior curiosidade deles. E a maioria das pessoas tem muita curiosidade por adaptações. As adaptações que vêm dos livros e vão para o cinema, né? Ou as outras formas de adaptação audiovisual. Então, acho que a gente vai focar hoje a nossa entrevista aqui, esse conhecimento aqui, o que a Lívia tem para nos, né, para nos agregar desse conhecimento. A primeira pergunta que surgiu na comunidade é como é feita a curadoria para saber qual livro é um bom livro para se ter uma adaptação para o filme? Uhum. Olha, livros, em geral, livros que se passam muito na cabeça dos personagens, assim, livros que têm muito fluxo de consciência, que têm muita densidade psicológica, não são os livros prioritários na hora de se pensar numa adaptação. Por quê? Porque no cinema a gente vai conhecer o personagem não tanto por aquilo que ele pensa, só que mais por aquilo que ele faz. A gente vai ver o personagem fazendo coisas, acordando, convivendo com a sua família, saindo, detonando um carro, viajando para a galáxia, sei lá eu, o que o personagem vai fazer. Mas a gente conhece principalmente o personagem pelas ações. Então, em geral, livros que têm um enredo bem estruturado, onde tem ação, e ação não significa o gênero ação, né? Ação, aventura, não estou falando disso, estou falando assim, um livro que o personagem faça bastante coisa. Ele pode ter muita ação na casa dele, na rua dele, né? Num parque, na praça, enfim, milhares de espaços, mas ele precisa fazer coisas. Quando o livro é muito psicológico, quando tem muito fluxo de consciência, aí é um pouco mais difícil adaptar, por conta da especificidade da linguagem cinematográfica, né? É difícil no cinema transmitir aquilo que o personagem pensa, transmitir aquilo que está dentro da cabeça dele. Não que seja impossível, tem filmes que fazem isso, mas é mais difícil. Então, assim, muitos livros podem render bons filmes. Essa curadoria depende muito, né, assim, da produtora também, dos artistas que vão adaptar, do objetivo dessa adaptação. É um filme comercial, é um filme mais alternativo, um filme mais de arte, é uma adaptação de um clássico com ares contemporâneos, ou seja, tem essa ideia de transpor a história de um clássico que se passa em outra época para os dias de hoje, ou é uma adaptação de um livro de literatura contemporânea que já se passa nos dias de hoje, que trabalha questões, né, dos nossos tempos. Então, essa curadoria depende de muitos fatores, assim. Agora, eu acho que o principal é pensar isso, assim, livros que não sejam
muito de fluxo de consciência, porque isso é um desafio muito grande para o roteirista na hora de levar para a linguagem cinematográfica. E talvez seja essa questão que acaba resultando algumas vezes naquela. O leitor gosta muito de um livro, mas na adaptação ele não gostou tanto assim, porque ele achou que ficou um pouco diferente. Esse é um tema quente, viu, André? Eu adoro falar sobre ele, porque é um tema Então, quente. fique à vontade, porque acho que é o tema que os leitores mais gostam de debater. É. É muito comum que quando a gente assiste um filme de um livro que a gente gosta muito, a gente acaba se frustrando. Isso é uma experiência que muita gente tem, né? Poxa, fui lá ver o filme ou a série do livro que eu amo tanto e não gostei. Mas assim, o que acontece? A primeira coisa, as pessoas têm que entender que a linguagem da literatura e a linguagem do cinema, elas são diferentes. A primeira coisa não tem como levar tudo da história que está no livro para o filme. Porque o filme ele tem menos tempo para contar. Um livro, ele tem muito, são, sei lá, 200, 300, 400 páginas para se contar uma história. Então pode acontecer muito mais coisa. Pode ter mais personagem, pode ter mais reviravolta, mais aventura, mais, enfim, drama, comédia. Acontece mais coisa na história quando ela está no livro. Na hora de levar para o cinema, tem que selecionar, muita coisa fica de fora. Não tem como levar tudo. Porque em um filme de, sei lá, 2 horas, você não vai conseguir contar tudo que um livro de 300 páginas conta. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. Tem coisa que vai ficar de fora. Talvez aquele personagem secundário que você se apaixonou nem vai aparecer no filme. Ou então aquele momento, aquele diálogo que você amou no livro também não vai aparecer, porque teve que ficar de fora. Então, assim, primeira coisa é saber isso, assim, algumas coisas vão ficar de fora. E depois é entender que, assim, no livro a gente está imaginando tudo, né? A gente imagina o personagem, que rosto que ele tem, né? Assim, a gente imagina o cenário, as descrições das paisagens. E no cinema, essa imagem é dada pra gente. A gente não imagina nada, a gente recebe a imagem. E muitas vezes essa imagem não corresponde àquela que a gente criou na nossa cabeça enquanto a gente estava lendo. Então, assim, se a gente for querendo encontrar no filme a mesma coisa que a gente imaginou, também vai ser frustrante, né? Porque aquilo que a gente imaginou, só a gente imaginou. Agora, por outro lado, se a gente for para o cinema com um espírito mais aberto, assim, entendendo que em um filme a história é contada com a trilha sonora, com a direção de arte, com a iluminação, né? É uma arte coletiva que tem muitos níveis ali de narrativa, que tem música, trilha sonora, ou seja, é outra experiência estética, sabe? É outra experiência. Aí eu acho que a gente pode aproveitar mais. Então, acho que para aquecer, isso é o que eu diria, assim, sabe? Sobre a adaptação. Isso é uma coisa que eu, Andreia, não tenho quase nenhuma experiência ou conhecimento desse lado, né, do cinema. Mas é uma coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam se você gostou da adaptação, nossa, mas não foi fiel. Eu sempre digo, gente, são artes distintas, né? A arte da literatura, a arte de contar história, ela é feita de uma forma. A arte de criar um filme, de adaptar aquela história para o audiovisual, para que você sinta emoções de forma distinta das emoções dos livros. Né? Eu gosto de separar as coisas, porque eu acho muito interessante quando a gente tem uma adaptação que não é fiel. Eu gosto até mais, porque eu acho que me abre uma outra realidade para aquela leitura, uma outra nuance que eu não vi. Então, de repente, eu li, eu tive algumas ideias, me remeteu a algumas coisas, e quando eu assisti o filme, eu tive outra experiência, né? Às vezes mais profunda, às vezes nem tanto, às vezes só diferente. Eu acho que o legal é isso, colocar como artes distintas, né? Exatamente. Eu sou muito como você, assim, sabe, Andréia? Às vezes eu até gosto quando é menos fiel, porque eu entro em contato com a visão de outras pessoas, né? Daqueles artistas, do diretor do filme, do roteirista, dos atores, sobre a história. É uma outra visão sobre a história, é uma outra elaboração em cima daquela história. E é isso, assim, o cinema vai contar através de imagens. Então, eu gosto de perceber como que, através de imagens, essa história está sendo contada.
e não através das palavras, porque o livro conta uma história através das palavras e o cinema através de imagens. Então, é claro que ser fiel é quase assim ingênuo a gente querer que seja fiel totalmente, porque não tem como, porque são linguagens diferentes. Tem coisas que a gente percebe nas palavras que o cinema não tem como fazer, e vice-versa. Tem coisas que o cinema faz que a literatura não tem como. Então, acho que pensando, como você disse mesmo, que são linguagens diferentes, artes diferentes, aí eu acho que a gente aproveita mais. E ainda nesse assunto, qual que é a liberdade que um roteirista tem para adaptar uma obra? Existe alguns pontos levados em consideração sobre essa adaptação? O roteirista tem total liberdade? Como é que funciona? Olha, também depende muito, né? Se o livro é um livro de literatura contemporânea que o autor está vivo, existem dois caminhos, assim. Às vezes o autor participa da adaptação, então às vezes ele até escreve junto com o roteirista, ele dá os seus pareceres sobre o que o roteirista está fazendo, ele fala, olha, não é muito bem por aqui, ou é por aqui, existe essa troca criativa. Ou então não, às vezes o escritor fala, olha, toca aí, não quero me envolver, né, não quero saber, né, vendi os meus direitos e agora é com você. Com os livros clássicos, o autor já morreu, né? Então nem tem como ter essa troca com ele, assim. No caso, eu acho que aí os roteiristas, eles têm que pensar que adaptações já foram feitas e o que essa adaptação vai ter de diferente. Então, por exemplo, as peças de Shakespeare. Existem muitos filmes inspirados em milhares de peças do Shakespeare. Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão. Então, a cada nova adaptação, não só o roteirista, como o diretor, né, toda a equipe tem que falar, bom, quais adaptações já foram feitas, como elas são, o que elas preservaram da história, qual que é a interpretação que elas deram para a história e o que a gente vai fazer de diferente. Porque se for para fazer igual o que já foi feito, o filme não, ele fica irrelevante. Então, acho que o grande desafio das adaptações dos clássicos é fazer esse estudo do que já foi feito antes para se pensar né, no que é possível fazer em uma nova adaptação, que caminhos tomar. Por exemplo, sabe a Helena Ferrante, que escreveu a tetralogia e tal? Ela participou da criação dos roteiros para a série, né? Da HBO. A HBO fez a série da tetralogia, acho que agora está na terceira temporada, se não me engano, terceira ou quarta temporada. E ela participou ativamente, assim, dos roteiros e acho que até foi em algumas filmagens, se não me engano. Agora, recentemente eu li uma entrevista de uma autora contemporânea brasileira, que eu gosto muito, que é a Giovanna Madalosso, e ela contou que compraram os direitos do último romance dela, que chama Sweet Tóquio, e perguntaram para ela, você quer participar? E ela falou, não, eu não quero participar, eu quero que vocês deem a visão de vocês sobre o livro, eu não tenho essa necessidade de me envolver no processo criativo da adaptação. Então, você percebe? Varia muito, assim, não tem uma regra para todos os casos. E também varia também, acredito eu, do que o autor sente em relação à sua própria obra, né? Porque eu acho que alguns não querem, têm um certo apego e querem conduzir de alguma forma, e outros já esperam uma interpretação, gostam de ver como que é esse olhar sobre a obra dele, né? Exatamente, exatamente. Muito interessante, muito interessante. E agora, saindo um pouquinho dessa atmosfera de adaptações, voltando um pouquinho mais pro estudo, pro curso em si da área, né, de cinema. Quais cursos de graduação, ou não graduação, cursos mesmo, que é uma porta de entrada para se trabalhar nesse mercado? O mercado no Brasil, felizmente, está melhorando muito, assim, tá se profissionalizando e existem mais oportunidades de trabalho para os roteiristas, justamente por conta dessa explosão também dos streamings, tem mais séries brasileiras sendo produzidas. Mas, assim, é necessário estudar mesmo. Eu me formei como roteirista de ficção ano passado, até tô aprendendo ainda muita coisa, né? A minha experiência maior é como roteirista de não ficção. Como roteirista de ficção, eu tô começando, eu escrevi alguns roteiros de curta-metragem.
tenho alguns projetos que eu tô levando para frente, mas assim, é um caminho árduo, porque tem que estudar mesmo bastante de técnica narrativa, para uma história te pegar, sabe, para ficar aquela coisa de, nossa, eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio. Precisa estudar mesmo, precisa ter bagagem, precisa ler bastante, precisa praticar, escrever muito, criar personagem, criar conflito. Então, assim, hoje tem vários cursos, bons cursos disponíveis, especificamente de roteiro. A escola que eu fiz, chamada Roteiraria, é uma escola que eu acho muito boa. Ela tem uma sede no Rio e uma em São Paulo. E, enfim, com a pandemia, passou a fazer curso online. Então, tem alunos e alunas do Brasil inteiro fazendo os cursos da Roteiraria. Tem muitos roteiristas que já têm anos de experiência também, que estão dando cursos, assim, online. E eu acho que o principal é escrever, sabe? É tentar colocar as ideias no papel conforme vai estudando, tentar estruturar ali, né? Qual é o seu plot, qual é o enredo que você quer fazer, é comédia, é drama, e praticando. E procurando oportunidades, né? Todo roteirista começa como assistente em uma sala de roteiro. Não é porque você estuda roteiro que você vai começar a escrever a sua série, não é assim. É um mercado bem difícil, assim, até você chegar no ponto de conseguir filmar as suas histórias. É bem complexo. Mas é possível, assim, né? O mercado tem aumentado. Mas assim, eu digo que se tem alguém aí que quer trabalhar como roteirista, o passo número 1 é estudar, porque sem entender assim estrutura narrativa, aí é impossível, sabe? Você considera que tem assim um paralelo com quem também estuda para literatura, para escrever exclusivamente, quem estuda para roteiro? São coisas diferentes, mas de certa forma elas conversam? Exatamente. São coisas diferentes que conversam. É exatamente isso, Andréa. Que bom que tô no caminho certo. Eu diria que assim, o roteiro ele tem uma forma mais específica, assim. Você tem que escrever naquela forma. Ele tem um jeito de ser escrito que é próprio. Você tem que respeitar aquele jeito. Você tem que escrever rubrica, cabeçalho. Tem uma série de regras ali da escrita da escrita audiovisual. A literatura ela não tem tantas regras. Ela é bem mais livre. Né? Existe uma liberdade poética e de estilos bem maior na literatura. Mas elas conversam, porque tanto em um livro de ficção, né, um livro de prosa, quanto em um roteiro de cinema, você vai contar uma história. Então, entender o que estrutura uma história, né? O que é uma história? São eventos encadeados em um tempo. Uma história precisa de personagens que vão viver esses eventos. E ela precisa de transformação. Uma história precisa de transformação, senão não é uma história, é, sei lá, uma fotografia, fica lá parado o personagem. A história tem movimento, tem ação. Então, eu acho assim, eu sempre digo isso, que roteirista tem que ler bastante literatura, sabe? E que faz bem também para quem trabalha com literatura assistir histórias cinematográficas e séries, porque isso ajuda a aumentar a bagagem, isso ajuda a afiar o olhar, ajuda a entender mais a arte narrativa. Então, sim, são coisas diferentes, mas conversam. Qual que é a sua opinião quanto ao estímulo do brasileiro em relação ao cinema nacional, assim? O que pode atrair mais pessoas a apreciarem mais o nosso cinema nacional? Se você acha que isso tem alguma relação também com o que a gente aprende, porque, assim, basicamente o que surgiu conversando com a comunidade sobre o assunto, na escola se fala sobre literatura, se fala sobre arte, a gente tem, né, sobre artistas plásticos, um pouco de arte no geral, mas pouco se fala sobre o nosso cinema, principalmente, né? Eu acho que o cinema fica um pouco é um pouco deficiente de informação, assim, de conhecimento básico na nossa construção como cidadão mesmo. Nossa, que pergunta legal, Andréia! Que pergunta! Nossa, porque assim, isso mexe muito comigo, sabe? Porque de fato eu acho que poxa vida, assim, a gente conhece muito pouco o nosso cinema, né? Muito pouco. E a gente tem artistas muito grandes, assim, na história do nosso cinema. E eu acho que pro brasileiro, assim, amar mais o seu cinema, ele precisa
primeiro precisa ter vontade política, sabe? De valorizar o nosso Uhum. cinema, de colocar esses filmes, os clássicos do cinema brasileiro nos cinemas, nos streamings, de divulgar esses filmes, de abrir Uhum. conversa sobre esses filmes. Mas, poxa vida, a gente está em um momento de zero vontade política, porque a Cinemateca aqui em São Paulo, que guarda, né, os rolos dos filmes que foram feitos em películas, filmes importantíssimos da nossa história, pegou fogo recentemente, entendeu? E um monte de Uhum. material se perdeu. Então, não, eu acho que a gente, assim, tá num momento meio triste, sabe? Porque não se valoriza o cinema brasileiro. Enfim, não se valoriza, acho que, a arte como um todo, né, nesse momento, Uhum. mas o cinema, assim, gente, tá de escanteio. E eu acho que tem mesmo esse aspecto da escola, sabe? A gente, querendo ou não, conhece Machado de Assis na escola, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, Uhum. né? Alguns escritores e poetas importantes. Agora, ninguém fala de Glauber Rocha, de Rogério Sganzerla, sei lá, Sim. né? De alguns diretores importantes do cinema brasileiro. Acho que poderia sim ter um estímulo maior nas escolas. Acho que isso faria diferença. Eu, por exemplo, não conheço. Se eu tiver que citar um roteirista brasileiro, eu não sei, né? Um diretor Uhum, brasileiro, eu não sei. O pouco que eu sei é porque a gente vai pesquisando, vai se interessando. Eu sempre falo, gente, vamos consumir, sabe? Tudo que uhum, for de arte brasileira, vamos consumir o que é nosso, né? Mas parece que é uma coisa que tá começando a despertar um pouco, talvez também pelas plataformas agora, né? E tem tem mais séries, mais uhum, filmes, com um acesso mais fácil, né? Mais de mão uhum. beijada, digamos, tá ali, vamos assistir. Quem sabe a gente não consegue ir mudando, né? A próxima geração e despertando essa vontade de conhecer mesmo para ver se, né, se a gente não faz esse mercado também ser maior, né? Ou pelo menos ser reconhecido como ele merece ser, né? Com certeza. Eu acho que assim, eu adoro séries americanas, filmes americanos, né? Várias assim, séries e filmes eu adoro, mas às vezes eu acho que a gente aqui no Brasil tem um espírito meio, sei lá, meio colonizado demais, assim, Uhum, também. A gente, sabe, consome muito só o que vem de fora, sabe? A gente tem uma mentalidade, às vezes, que eu falo, puxa, parece muito a mentalidade de norte-americano, sabe? E a uhum, gente não consegue olhar tanto para dentro, assim. E o nosso país é enorme, tem uma diversidade, assim, uhum, de cultura, porque é um país muito miscigenado, sabe? Tem o Rio Grande do Sul, que tem aquelas paisagens gélidas, tem o Centro-Oeste, tem o Nordeste, tem o Norte. Tem tantas paisagens, tantos personagens, tantas histórias para serem contadas aqui, sim, sabe? Mas é isso também, não depende só dos artistas, né? Dos sim. roteiristas, dos diretores, precisa de um incentivo também, precisa de um plano ali maior, né, para florescer. Mas eu acho que esse tempo virá, porque quando a gente estuda a história do cinema também, existiu altos e baixos, assim, né? Momentos de florescimento, de muita criação, de muitos filmes sendo feitos, filmados, exibidos, e momentos bem mais tensos, assim. Acho que a gente está num Uhum, momento tenso, mas em breve acho que a gente vai ter um florescimento, sabe? Das artes brasileiras uhum. de novo, eu acho. Ah, eu espero. Eu luto por isso. Eu sempre que eu Eu posso. também. É isso que a gente vai panfletando. Vamos lá, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o curso, então, a arte das histórias, né? Esse curso, ele tem que público-alvo? É para quem estuda, gosta, interessa por quais assuntos, assim, você diria? É um curso para qualquer pessoa que gosta de ficção, que gosta de história, sejam elas histórias nos livros ou na tela. Não é um curso só para quem quer trabalhar na área, não é um curso acadêmico. Uma das coisas que eu mais prezo no meu trabalho, acho que as pessoas que acompanham os vídeos lá na Antofágica já devem ter percebido, eu gosto de tornar o conhecimento acessível, assim, eu não gosto de falar difícil, eu faço um Uhum, esforço grande, assim, de falar numa linguagem, sabe, acessível, de trazer sim. conceitos de uma forma descomplicada. Então, não é um curso só para quem quer trabalhar na área ou para quem já trabalha e quer, sei lá, se atualizar ou se especializar. É um curso para qualquer pessoa que ama ficção, sabe? Para curiosos em geral.
E eu digo assim, que quando a gente estuda a análise narrativa, a estrutura narrativa, a gente fica com um olhar mais apurado para muita coisa. A gente passa a se comunicar melhor, a gente escreve um e-mail melhor, a gente faz uma apresentação no trabalho mais fluida, mais coesa, a gente até pensa com mais clareza, porque a gente entende mais de estrutura narrativa, a gente entende mais como estruturar uma história, seja ela uma história de ficção ou, sei lá, uma história de uma apresentação de um projeto seu, que você quer, né, mostrar no seu trabalho. Então, eu acho que essas ferramentas, né, em inglês se fala storytelling, essas ferramentas de storytelling, elas são muito úteis para diversos perfis de pessoas. E como que vai funcionar esse curso, assim, rapidinho, só pra gente entender, o pessoal que tá assistindo, de repente, deu aquele, ai, quero, pra esse programar, como é que vai funcionar? Tá. Pessoal, venham fazer, acho que vocês vão gostar. O curso começa essa quinta-feira, dia 21 de outubro, são 6 quintas-feiras. Começa às 19 e vai até às 21h30. Cada aula tem 2h30. Eu não vou ficar falando durante 2h30, senão vai ser cansativo. Tem um tempo ali que é para perguntas, eu quero conversar com as pessoas, tirar as dúvidas dos alunos, das alunas. Quem não puder assistir no dia, as aulas vão ficar gravadas. Depois a pessoa vai receber um link para assistir as aulas no YouTube durante 4 meses. E também tem um grupo no Telegram, que eu tô soltando material, também vou tirar dúvidas por lá, vou compartilhar referências, enfim, uma série de materiais aí que conversam com os temas do curso. O preço tá bem acessível, porque são 6 aulas de 2h30, então eu quis também fazer um valor que coubesse no bolso das pessoas, né, um valor acessível. E tô muito animada, assim, espero que vocês venham fazer. Ai, vai ser um sucesso. Eu adorei a proposta, é incrível. Acho que é bem a carinha da nossa comunidade aqui, do pessoal que acompanha aqui, que se interessa tanto por literatura como estudar sempre, enriquecer cada vez mais, né, esses conhecimentos. Gente, então a gente fica por aqui. Quero agradecer muito a Lívia por essa oportunidade de conversar. Acho que a gente puxou assuntos muito interessantes. Eu fiquei sabendo de coisas que eu não tinha parado para pensar e que com certeza enriqueceram ainda mais, né, o meu conhecimento e que eu espero que tenha enriquecido de quem está assistindo também. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, André. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me escrever também, podem me procurar, me escrever. Eu adoro tirar dúvidas, estou por aí. Podem me encontrar no Instagram, que estou sempre lá. Todos os links da Lívia, assim como o link do curso também vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ficar também fixado nos comentários. Então é só clicar lá para maiores informações, ver certinho lá qual que é o conteúdo de cada aula. Lá tem especificado, né, da primeira até a 6ª aula, qual que é o conteúdo, o valor, tá tudo certinho lá. E qualquer coisa também, as redes sociais da Lívia tá aí embaixo. É só procurar direto, né, só ir falar direto com ela. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir. Lívia, um beijo. Obrigada, viu, pela participação. Beijo, Andréia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.